não é? E nós hoje vamos estudar sobre o culto solene, o dia do Senhor, que é a nossa lição de número 21. Não é? Nós já vimos vários capítulos da Confissão de Fé, várias lições anteriores, e hoje, capítulo 21, nós já estamos rumando para o final, faltando apenas aqui, depois dessas 7 lições, para que a gente conclua o nosso currículo da classe Fundamentos da Fé. E vamos aprender um pouco mais sobre culto, né? E essa é uma coisa importante, que você vai identificar. O que é um culto? Qual o conteúdo dele? A quem ele é dirigido? Não é? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Essa é uma coisa que fica à vontade para as pessoas fazerem como lhe entendem, como melhor lhe convém, ou Deus falou alguma coisa a respeito do culto que Ele quer que lhe prestem, não é? E aí você vai entender que as igrejas reformadas, a igreja presbiteriana, ela se preocupa em fazer aquilo que a Bíblia recomenda, que agrada a Deus, não é? E aí você vai caminhar com a gente nisso hoje. Qual o nosso objetivo, então, com essa lição, estudando esse capítulo da Confissão de Fé sobre o culto solene? Os objetivos que elencamos aí é você entender a quem devemos prestar culto, quem é o mediador do culto, quem é o ofertante do culto, qual deve ser o conteúdo do culto. Aí, nessa lição de hoje, a gente condensou 2 capítulos do nosso material, mas que não sei se a gente vai alcançar isso hoje, que é sobre o domingo, o local do culto, o dia do culto e a essência do culto, não é? Talvez a gente fique até o ponto 4 hoje aqui. A quem devemos prestar culto, quem é o mediador do culto, quem é o ofertante do culto e qual deve ser o conteúdo do culto, não é? Então, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Será que ela diz alguma coisa de fato sobre esse assunto? Não é? Vamos lá, vamos dar uma caminhada aqui. Tem esse texto de Êxodo capítulo 20, lembra-te do dia de sábado para o santificar, isso tem a ver com o dia do Senhor, mas deixe-me focar aqui num outro texto, que eu queria que você abrisse sua Bíblia aí nele, que é João capítulo 4, verso 23 e verso 24. Certa vez Jesus estava conversando com uma mulher samaritana e ela perguntou ao Senhor qual o local de adoração, se era em Jerusalém, no templo, ou se era ali, naquele poço que o pai Jacó havia cavado, não é? E Jesus responde para ela assim, não está aí não. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, verso 23 e verso 24. Onde Jesus diz assim àquela mulher, mas vem a hora, e já chegou, em que os adoradores verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque não, são estes o que o Pai procura ou busca para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Ou o prefixo em aí no grego pode ser também traduzido por pelo, né? Pelo espírito e pela verdade. Aí apontaria para o Espírito Santo, que é o texto que é de fato apontar para isso. E a gente vai ver que ele é quem conduz a gente no culto. A gente deveria depender do Espírito para adorar a Deus. E em verdade, ou pela verdade, a verdade revelada, a palavra de Deus, não é? Ela nos orienta da maneira pelo qual nós devemos viver e agradar a Deus. Então o culto tem a ver também com o que Deus revela na palavra, não é? Vamos lá, vamos caminhar aqui com vocês. O culto é o meio através do qual o homem se relaciona com Deus, não é? Deus manifestou ao homem exatamente isso. É um encontro, é um momento que Deus encontra com o seu povo. É um momento que Deus deseja que coletivamente a sua igreja, o seu corpo,
vá à sua presença, ou venha à sua presença. Então, o culto é o meio através do qual o homem se relaciona com Deus. O culto solene, ele glorifica a Deus e edifica o adorador. Todos nós, seres humanos, somos chamados a cultuar o Criador, pois foi precisamente para isso que nós fomos criados, para adorá-lo, para bendizê-lo, para glorificá-lo. A resposta à primeira pergunta do breve catecismo, que está no nosso símbolo de fé, é o seguinte, a pergunta: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então, o culto é esse momento onde a gente glorifica a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez em nossa vida, e a gente se alegra nele. O culto traz, como consequência de estar na presença de Deus, traz satisfação, felicidade, alegria e prazer ao coração da criatura diante do seu Criador. Então, de acordo com o ensino bíblico, toda a criação, ela louva ao Criador. O Salmo de número 19, versos de 1 a 5, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. A criação manifesta a Deus, glorifica a Deus. O Salmo de número 48, se você abrir sua Bíblia aí, que é um salmo de louvor, de glória a Deus. Salmo de número 148 é um convite à adoração. Ele diz assim: louvem o Senhor dos altos céus, louvem o Senhor nas alturas. Ele está chamando a criação para bendizer o seu Criador. Louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criadas. Ele os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor, louvem-no monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e vapor, e ventos fortes que lhes executam a palavra, montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Então, o Salmo 148 é um salmo de convite a toda a criação para adorar o Criador, o seu Deus. E o homem, por excelência, deve cultuar a Deus. O convite à adoração se estende a todos os moradores da terra. O Salmo 100 nos diz: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, apresentem-se diante dele com cânticos, saibam que o Senhor é Deus. Entre por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Então, a Bíblia convida
toda a criação, especificamente o homem criado à imagem de Deus, a adorá-lo e bendizê-lo, porque ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. O culto a Deus deve se dar sempre, em todo lugar, pelo que Deus é e pelo que Ele fez e faz. E deve ser uma expressão sincera e cheia de temor ao mesmo tempo. Deve ser também alegre e festiva, envolvendo todo ser que respira. Salmo 150 nos diz: louvem a Deus no seu santuário e louve-o no firmamento, obra do seu poder. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então esse é o convite que é feito. O culto a Deus não pode ser reduzido a apenas expressões formais. Quando você vem à igreja para adorar a Deus, você deve fazê-lo com essa alegria, com esse fervor no coração, com santo temor, sabendo diante de quem nós estamos, diante do Criador, do Deus excelso, mas deve ser feito com alegria, né? Para a glória desse Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz que, portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, o culto é a expressão disso, né? Através desse estudo de hoje, nós vamos ampliar a nossa compreensão a respeito do tema tão importante que é o culto que nós prestamos ao Senhor. Mas vamos passar aqui, isso aqui se concentrou na segunda lição, que não é o nosso conteúdo. Deixa eu ver aqui. Essa é a segunda lição. Esse aqui está acabando, deixa eu ver aqui. Não, isso aqui é a segunda lição, não é o conteúdo da lição de hoje, não. Deixa aí quieto. Pronto, vamos lá. O objetivo do culto. Nós, quando começamos, dizemos a vocês que precisamos entender quem é o objeto do culto, quem deve ser adorado, não é? Para que nós cultuamos? E a resposta é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o único objeto do culto. Então o culto, ele é dirigido a Deus. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. E que há muita confusão no meio evangélico nos dias de hoje. Porque muitas vezes o culto é feito para as pessoas, não é? Então, assim, é muito normal você ver hoje o pessoal querer alcançar uma determinada tribo ou grupo, não é? Os fulanos gostam de rock, a gente quer evangelizar os roqueiros. Ou a gente quer evangelizar o pessoal que gosta de moto, ou a gente quer evangelizar o pessoal das tribos urbanas. Então, assim, o que é que a gente faz? O que é que agrada as pessoas? Então, vamos lá, uma parede preta, gelo seco, luz estroboscópica, né? Então, assim, a coisa tem que ser para agradar as pessoas. Tem igrejas que botam um ringue do MMA no meio do templo, né? Então, assim, e aí, pastor, como é que é isso, né? Como é que a gente faz com essas coisas? Ou o culto é feito para o visitante. A mensagem do pastor tem que ser direcionada ao visitante. Ele não é crente, então a mensagem tem que ser evangelística. Ou então o culto é feito porque as pessoas trabalham a semana toda, elas estão cansadas, elas estão assim, sobrecarregadas de problemas, então é bom que o culto seja alguma coisa leve, suave, né? Não pregue uma mensagem que o senhor pregou hoje, pastor. Não é nem legal para você estar dizendo que as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Que negócio é esse, no dia de hoje, na modernidade? Que é isso, é cada um por si, Deus por todos, né? Então, o casamento é um contrato de parceria somente, onde os dois vão pagar as contas, vão fazer tudo e um tem que fazer o outro feliz e etc. Então, assim, que negócio é esse, né? Então, o conceito é muito complicado hoje, porque às vezes as pessoas preparam tudo para agradar ao cliente, né? E a primeira coisa que nós temos compreensão pela palavra de Deus é que o objeto do culto não é o homem, não é o visitante, não é a pessoa. O culto, ele é oferecido
a Deus. O objeto do culto é Deus, o Criador. Os textos que nós lemos aqui no Salmo 148, no Salmo 100, no Salmo 150, no Salmo 95, todos eles é uma conclamação, um convite, um chamado ao povo para adorar o Criador, para estar diante dele, para glorificar o nome dele. Então o culto tem por objeto Deus. Deus Pai, Criador, Deus Filho, o Redentor, Deus Espírito Santo, o Consolador amado. Então, o objeto do culto é Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 3, nos diz que não tenha outros deuses diante de mim. E aqui deuses significa qualquer coisa que você coloque como prioridade na frente de Deus. Não tenha outros deuses diante de mim. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Deuteronômio, eu queria que vocês viessem comigo aqui. Deuteronômio capítulo 6. Vamos abrir lá o quinto livro do Velho Testamento, quinto livro da Bíblia, que fecha os livros da lei. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Esse texto nos diz o seguinte: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Ele é o único Senhor. É a Ele que você deve adorá-lo, agradá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo. Então, o culto tem por objetivo adorar, engrandecer e glorificar a Deus. Se você observa, aqui na nossa igreja, nós temos aquilo que nós chamamos, que a Bíblia chama de liturgia. O que é liturgia? Que palavra é essa? É uma palavra que vem do grego, né? Liturgontos. É a palavra que diz que é um serviço de adoração, né? Então, na liturgia, que é esse serviço de adoração, a primeira parte dela é trazer ao público a consciência de diante de quem nós estamos, a quem nós buscamos, a quem nós estamos oferecendo o nosso culto e a nossa adoração. E aí nós lemos textos como esses textos que nós lemos aqui do Salmo 100, do Salmo 150, do Salmo 148, do Salmo 95, onde aponta, onde acende a luz, o refletor, para aquele que é objeto do nosso culto, Deus. Nós fomos convidados a estar diante dele, de Deus. E você tem que ter consciência disso, que o culto é esse convite ou esse encontro para estarmos diante do Deus. E quem é Ele? Ele é o Deus excelso, é o Deus criador, é o Deus magnífico, é o Deus da glória, é o Deus soberano. Nós, seres humanos tão pequenos, insignificantes, somos chamados a estar diante desse Deus. Ele é o único Senhor. É Ele quem deve receber o nosso culto e a nossa adoração. O Salmo está dizendo isso: ouve Israel, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso, não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagens de escultura com o objetivo de adorá-las. Eu sou o Senhor. Nós lemos em João capítulo 4, dizendo que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Então, esse é o nosso convite. O Salmo 113, corra lá para o Salmo, número 113, no meio da Bíblia, está lá o livro dos Salmos. E o Salmo 113, versículos de 1 a 6, nos dá a compreensão disso. Louve, aleluia! Diz o Salmo 113, versos de 1 a 6. Aleluia! Louve, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Então esse é o questionamento que se levanta aqui no Salmo 113. O Senhor é a esse Deus que é o objeto e a razão do nosso culto, é diante dele que nós estamos para adorá-lo. O texto de Romanos, o livro de Romanos do Novo Testamento, ele, no capítulo 11, no verso 33,
o apóstolo Paulo fala da grandeza desse Deus. E ele diz o seguinte, no capítulo 11 da carta aos Romanos, no verso 33 ao 36. Ele diz assim, extasiado diante desse Deus, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, o culto tem por objetivo adorar, glorificar, bendizer a esse Deus, excelso e criador de todas as coisas. Então, ele é o objeto do nosso culto. Mas, ainda, como objeto do culto, Deus deve ser adorado porque ele é soberano. Jeremias, no capítulo 10, no verso 6 e 7, nos diz: não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Porque isto de ti é devido. Então nós precisamos cultuar a Deus porque Deus é soberano, porque isso lhe é devido, porque não há ninguém semelhante a Deus. Deus deve ser adorado porque ele é bom, não é? O Salmo 136 nos diz que deem graças ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, ela não tem fim. Todo esse Salmo 136 fala da razão pela qual nós devemos estar na presença de Deus, não somente porque ele é soberano, porque ele é esse Deus excelso, mas porque ele é um Deus que se compadece de nós. Todo o salmo é um salmo de louvor ao Senhor e dá razões pelos quais nós devemos adorar. Veja aí o Salmo 136. Deem graças ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor, ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luzeiros, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou de Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele os tirou da mão poderosa e do braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que dividiu o mar em duas partes, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez Israel passar pelo meio, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí ele continua no Salmo, dizendo que as misericórdias do Senhor duram para sempre no meio do seu povo, e Deus os protege contra o inimigo, e que Deus os liberta, e que Deus executa todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. O Salmo 136 fala disso, né? Devemos adorar a Deus porque ele é bom para conosco. Deus deve ser adorado com exclusividade. Ele não divide a sua honra nem a sua glória com ninguém. Só a ele darás culto. Lembra de quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo lá no deserto, né? Quando ele exigiu de Jesus ou requeriu de Jesus que o adorasse, porque ele tinha poder de livrar de Jesus da morte, né? Para que você tem que morrer numa cruz? Por que você não entra em Jerusalém triunfante, em vez de entrar em cima de um jumento e ser sacrificado numa cruz? E Jesus o repreendeu, dizendo que só a Deus dará culto, é devido culto ao Senhor. Romanos capítulo 1, nessa mesma linha, nos diz no verso 25,
Romanos 1, 25, ele nos diz assim, verso 25, eles trocaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Paulo falando aos romanos que adoravam outros deuses, mas Deus requer e exige exclusividade num culto a Ele. Não terás outros deuses diante de mim. Deus deve ser adorado de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Deuteronômio diz isso. Marcos capítulo 30, perguntam a Jesus, Senhor, qual é o principal dos mandamentos, ou qual é a razão de toda a revelação de Deus? O Senhor diz, é o amor, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, mas amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, né? É isso que diz a palavra do Senhor, amar a Deus de todo o coração, com toda a intensidade, com toda a gratidão, com toda a alegria. O Salmo 138, Davi diz que eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores, Senhor. Então Deus deve ser adorado assim. Ele é o objeto do nosso culto e deve ser adorado porque Ele é soberano, deve ser adorado porque Ele é um Deus bom, deve ser adorado com exclusividade, deve ser adorado de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, não é? Então, isso nos aponta a palavra de Deus. E vamos então para a segunda coisa. O objeto do culto é Deus. Mas quem é o mediador do culto? Quem é que nos dá a condição de estarmos diante de Deus? Porque estamos diante de um Deus que é santo, que é soberano, que é justo, e nós, seres humanos, somos pecadores. Nós somos indignos de estar na presença dEle. A nossa pecaminosidade, ou a nossa natureza caída e pecaminosa, ofende a santidade de Deus. Nós temos que entender isso. Então, como é possível pessoas pecadoras como nós poder estar diante do Deus que é santo, né? E nós já temos aprendido isso com vocês aqui durante o longo do nosso conteúdo do curso, mas no culto, a razão pela qual Deus nos aceita é porque temos um mediador que nos liga a Deus. Quem faz a reconciliação e estabelece a paz do homem com Deus, que é Jesus, a segunda pessoa da divindade, né? O único Senhor, mediador e salvador é Cristo Jesus. Ele é quem intermedia o culto entre o homem e Deus. Cristo, o único mediador. Diz Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, Ele é aquele que nos liga a Deus, que nos reconcilia com Deus Pai, quem intermedia nossa relação com Ele. E nós podemos aqui estar diante desse Deus soberano, desse Deus santo, por causa de Cristo Jesus, por causa do seu sacrifício, por causa do seu sangue, que abriu as portas para que nós pudéssemos estar diante de Deus. Então, Ele é o nosso mediador. E aqui vamos ver alguns textos, além desse de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Hebreus, abra sua Bíblia aí, por favor, em Hebreus capítulo 13. Vamos lá, vamos exercitar aqui a nossa habilidade em abrir a Bíblia, para a gente aprender a manuseá-la. Hebreus capítulo 13, versículo 15, diz assim, esse texto da palavra de Deus. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então vejam, nós oferecemos a Deus sacrifícios de adoração, de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o nome dEle,
por causa ou por meio de Cristo Jesus. O nosso culto, a nossa adoração é oferecida a Deus por causa de Cristo. Ele é quem nos dá a possibilidade de chegarmos diante de Deus. Ande mais um pouquinho, passe aí Tiago e chegue em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5. 1 Pedro 2,5. Diz lá o texto: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus Cristo, nós podemos oferecer a Deus o nosso sacrifício espiritual, que é agradável, que é o nosso culto. Volte um pouquinho para a carta de Paulo aos Colossenses. Você volta aí, Pedro, Tiago, Hebreus, vai chegar nas cartas pastorais de Tito, Timóteo, Filemão, vai passar um pouquinho, vai chegar nas cartas de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, vai voltando mais um pouquinho e chega em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: Ele, Cristo, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, Ele, Deus, libertou-nos do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão de pecados. Foi Cristo Jesus quem nos trouxe a redenção e a remissão dos nossos pecados. Por isso nós podemos ter acesso a Deus por meio dele. E o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, nos diz o seguinte: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Cristo Jesus, é da parte de Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Por isso nós temos acesso a Deus Pai, por causa de Cristo. Ele é o mediador do culto. Em terceiro lugar, quem é o ofertante do culto? E aí somos nós, o ser humano redimido por Cristo. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo faz um apelo aos crentes de Roma. Ele diz: peço a vocês que ofereçam a vida de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o culto racional de vocês. O culto racional, o culto que agrada a Deus, é o oferecimento da nossa vida em sacrifício, vivo, não morto, santo, não impuro, em pecado, e agradável a Deus. Isso é o culto verdadeiro. Então, quando nós chegamos aqui para adorar a Deus, entenda o que eu quero falar com essa lição de hoje com vocês. A gente não está cumprindo uma formalidade. A gente pode correr um risco muito sério de achar que a gente vai para a igreja porque isso é comum. A gente faz isso todo domingo porque a gente é cristão. Se eu me chegar a Deus dessa forma, por causa disso, por causa do cotidiano, por causa da tradição, por causa do comum, o meu culto não vai ser agradável, não vai ser recebido a Deus. Porque Deus quer o meu coração, Ele quer a motivação da minha alma. Então, por isso eu tenho que chegar diante dEle com as motivações certas, pelas razões certas. Eu não tenho que vir para a igreja porque lá é um lugar agradável, ou porque lá eu me sinto bem. Essas coisas são verdade, porque lá eu conheço pessoas, vou rever meus irmãos. Tudo isso é verdade, mas não é esse o motivo de eu vir ao culto, de eu prestar um culto. O motivo do meu culto é Deus. Eu quero agradecer a Ele por aquilo que Ele fez e faz na minha vida. Eu quero adorá-lo porque Ele é o meu Criador, porque Ele me amou a ponto de enviar o Seu Filho para morrer na cruz pelos meus pecados. O motivo do culto é gratidão.
né? Por isso eu quero cantar louvores ao Senhor, por isso eu quero bendizer o seu nome. Mas quando eu me deparo diante desse Deus, eu também percebo quão pecador eu sou. E por isso você vai perceber no culto que a gente tem, além do motivo de chamada à adoração, para dar consciência às pessoas de diante de quem eles estão, a gente tem um momento de confissão de pecados, um momento de contrição, a gente diz assim, né? É o momento onde eu paro para olhar para mim, o ofertante do culto. Eu sou pecador. Eu muitas vezes tenho falhado com Deus. E eu também estou aqui porque Deus pode, e é compassivo, e Ele pode perdoar os meus pecados. E por isso Ele me chama à reflexão, à contrição, a olhar para dentro de mim, a ver se há em mim algum caminho mau que desagrade a Deus. Por isso Paulo aos Romanos está dizendo, eu rogo a vocês, que quando vocês chegarem na presença de Deus, ofereça a Deus um culto, não morto, mas vivo. Um culto não marcado pela minha própria vida de impureza ou de pecado e de cinismo, mas um culto puro diante de Deus. Um sacrifício santo, não só vivo, mas santo, não é? Porque isso agrada a Deus. Rogo, pois, a vocês, irmãos, diz Paulo aos Romanos, que ofereçam a Deus o corpo, a vida de vocês, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é o culto que agrada a Deus, é o culto verdadeiro, é o culto racional. Não é formalidade, não é porque eu faço isso todo domingo, mas Deus quer ver o meu coração, a motivação da minha alma. Eu não venho aqui para estar olhando as pessoas, para estar julgando, eu venho aqui por causa de Deus, para adorá-lo, para bendizê-lo. E Ele, na sua misericórdia e bondade, fala ao meu coração. Então é isso a razão. De forma racional, o homem é o único ser que cultua. Pois para esse fim ele foi criado. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos capacidade de entender, de avaliar, de compreender, né? Por isso, a nossa adoração e o nosso culto é de forma racional, né? E nós, entre todos os seres criados, somos os únicos que podem oferecer um culto assim ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no verso 3 em diante, ele convida os irmãos a adorarem a Deus, a bendizer o seu nome. Ele diz no capítulo 1 de Efésios, versos 3 em diante, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa palavra bendito quer dizer, venham bendizer, venham adorar, venham glorificar a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado em Cristo. Então Paulo diz, olha, há razões suficientes para que a gente possa adorar e bendizer o nome de Deus, porque Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, porque Ele nos escolheu em Cristo, porque Ele predestinou o nosso caminho para que um dia fôssemos alcançados, porque Ele nos adotou na sua família como filhos de Deus. Então há motivos abundantes a toda sorte de bênção espiritual que Deus nos fez para o louvor da sua glória, e por isso nós temos que adorá-lo e bendizê-lo, né? Então o ofertante do culto tem a motivação e a razão de chegar diante de Deus por causa dessa gratidão, por saber que nós éramos pecadores, como todos os demais homens, mas não sei por que Deus nos amou. Não sei por que o Espírito Santo de Deus falou ao nosso coração e nos atraiu à sua presença. Nos fez ver que Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Nos oferece perdão e reconciliação. Então, eis o motivo pelo qual o ofertante que somos nós
temos razões para adorar esse Deus, porque Ele é um Deus misericordioso, né? Um Deus cheio de bondade. E agora a gente caminha para o conteúdo do culto. Sabemos a quem nós devemos adorar, o objeto do culto é Deus. Sabemos que Cristo, e podemos fazer isso por meio de Cristo ou por causa do que Cristo fez por nós, né? E o ofertante do culto sou eu, pela gratidão que eu tenho pelo que Deus fez por mim. E agora, o que é que eu devo fazer no culto, né? Quais são os elementos que devem ter no culto? Nós já vimos aqui com vocês que na liturgia vocês podem observar bem isso, um preparo, uma preocupação nossa enquanto pastor para conduzir o culto de forma que as pessoas compreendam o que está acontecendo aqui. Convidamos as pessoas à presença de Deus, damos a ela consciência de diante de quem elas estão, chamamos a atenção delas para saberem que elas são pessoas pecadoras diante da santidade de Deus, contrasta a nossa inadequação e o nosso pecado, e temos que então nos quebrantarmos e pedir a Deus perdão e sondar o nosso coração por aquilo que desagrade a Ele. Então, depois disso, nós adoramos ao Senhor e cantamos louvores ao seu nome em gratidão pelo perdão que recebemos. Em seguida, nós consagramos a Deus a nossa vida, nossas ofertas. Tudo isso é simbólico no culto. E depois que entendemos que Deus se agradou da nossa vida, da nossa confissão, da sinceridade do nosso coração, da entrega da nossa vida, aí nós ouvimos a mensagem, a leitura da palavra, a exposição da palavra, que é, segundo o nosso conceito reformado, a Vox Dei. É quando Deus fala ao coração das pessoas pela exposição da palavra. Então, para que não dependa do pregador, a preocupação do pregador é pregar o que a Bíblia diz. Por isso, a ênfase nas igrejas reformadas na pregação expositiva. Qual é o trabalho de um pregador? É ele fazer a análise do texto, buscar a compreensão e o sentido do texto. Por isso que nós estudamos as línguas originais, o hebraico do Antigo Testamento, o grego do Novo Testamento, para fazer uma exegese do texto, para ler o texto nos seus originais, para entender qual é o sentido que Deus queria quando inspirou o autor sagrado a registrar aquilo. O texto tem um sentido original, não tem vários sentidos, não tem múltiplos sentidos. O autor da Bíblia é o Espírito Santo, que usou pessoas que temiam a Deus, profetas e apóstolos, para deixar registrado a sua vontade para a gente. O trabalho de um pregador é ir ao texto para poder extrair do texto o sentido pelo qual o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para escrever aquilo naquele momento, usou o profeta tal para escrever aquilo naquele momento. O que estava acontecendo e qual era a intenção? Quais são as lições para que a gente possa ser instruído na vontade de Deus? Então, pregação não é assim o trabalho e a arte oratória ou criativa de um homem, não é? Tem muito disso. Tem muitas pessoas que não levam a sério a Bíblia e esse momento e pregam aquilo que lhe tem na cabeça, ou seus projetos pessoais para uma igreja e etc. Mas o trabalho de um pregador é buscar na palavra o que Deus queria para que o seu povo entendesse, extrair aquilo, as lições daquilo e aplicar para o nosso dia, para o nosso contexto, para a nossa vida comum. Nós entendemos que isso é a Vox Dei, a voz de Deus, a instrução de Deus, é Deus falando, né, através da exposição da sua palavra, mesmo apesar da fragilidade do vaso limitado, né, mas Deus, na sua misericórdia, quando se agrada do culto que lhe é prestado, Deus manifesta a sua vontade. Ele aplica, o Espírito Santo é quem age aplicando essas coisas no coração do crente. Então, imagine que o culto tem duas vias, não é? Nós somos os ofertantes do culto que chegamos diante de Deus com a intenção de agradá-lo,
com a devoção do nosso coração, com os nossos louvores, com a nossa gratidão por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, fazendo isso com sinceridade de coração, até contritos, confessando a Deus nossos pecados e culpas, buscando dEle o perdão e a purificação, dedicando e entregando a Ele a nossa vida, não é? Então, quando Deus se agrada do culto que lhe é oferecido, Deus manifesta a sua vontade, a graça, o seu poder, falando ao coração do ofertante do culto, que é eu e você. Então, isso é o culto, é essa linha onde nós adoramos a Deus e Deus fala ao coração do seu povo, né? E isso deve ser feito com temor e tremor, não é? Porque somos pessoas limitadas, caídas e pecadoras, mas deve ser feito com alegria e com sinceridade de coração diante de Deus. Agora, um conteúdo do culto, o culto compõe-se de vários elementos. Quais são os elementos que estão presentes no culto? Primeiro, a oração. Nós oramos a Deus, bendizendo o Senhor, confessando os nossos pecados, intercedendo por outras pessoas. A oração é um elemento do culto que deve estar presente no culto. Ela é exigida por Deus de todos. Todos precisam orar a Deus em espírito, em silêncio ou orando publicamente. Lucas capítulo 18, Jesus ensina isso no verso 1, dizendo o seguinte: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar ou nunca esmorecer. Então, a oração é exigido por Deus. Você chega diante de Deus através da oração, ainda que seja silenciosa no seu coração, diante de Deus. Você coloca diante dele os seus conflitos, os seus dilemas, os seus temores, os seus medos, a sua gratidão, né? A sua preocupação por outros. Então, assim, você chega diante de Deus e a oração é um elemento do culto ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, no verso 17 e 18, ele diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5, verso 17 e 18, ele diz: orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, orar sem cessar quer dizer orar sempre, estar em oração e dar graças a Deus por tudo, porque essa é a vontade de Deus. A oração ela deve ser feita em nome de Jesus. Veja, a oração ela é dirigida a Deus Pai, ela é feita em nome de Cristo, ou por aquilo que Cristo fez, e ela é mediada pelo Espírito Santo, né? Então, Jesus falou lá em João 14, verso 13, verso 17, tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, será concedido. Então, não ore por causa de você, não ore confiado, eu estou sofrendo demais, Deus vai ter misericórdia de mim. Vai, mas Ele vai ter misericórdia de você por causa de Cristo. Então não esqueça disso. A razão pela qual você chega-se diante de Deus com ousadia para pedir alguma coisa, é por causa do que Cristo fez por você na cruz. Então por isso, a Bíblia me ensina que eu devo orar, me dirigir a Deus Pai, por causa de Cristo ou em nome de Cristo. Alguém já falou que é como se fosse um cheque em branco, né, assinado por Jesus. Chegue lá e peça o que você quiser a Deus, né? Claro, tem mais outras orientações aqui que a gente vai aprender, né? Mas a oração deve ser dirigida a Deus, deve ser feita em nome de Cristo e deve ser feita com o auxílio do Espírito Santo. Porque nós não sabemos orar como convém. A Bíblia também me ensina isso. A gente às vezes se atropela e não sabe nem pelo que pedir ou a maneira que a gente deve se conduzir diante de Deus. Então eu preciso do auxílio do Espírito Santo nas minhas orações. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz exatamente isso, que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não dá para expressar.
Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém, né? Vê que coisa maravilhosa, né? Porque Deus sabe que a gente não sabe orar como convém, Ele então nos concede o Espírito para interceder por nós. Diz lá o texto em Romanos capítulo 8, verso 26, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então, você precisa aprender a pedir o auxílio de Deus para que você possa orar de forma conveniente, orar corretamente, orar de forma que Deus possa atender e ouvir a sua voz. Efésios capítulo 6, verso 18, nos diz o seguinte: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, veja, orem todo tempo no Espírito. É isso que a Bíblia nos diz. Deve ser feita segundo a vontade de Deus. Então, você deve procurar conhecer a Bíblia, porque a Bíblia manifesta, revela a vontade de Deus. Então, não adianta você orar por coisas que Deus não aprova, ou que não é a vontade dele para a sua vida, né? Não adianta você pedir alguma coisa que Deus claramente condena. Ele não vai atender essa oração. Então, a oração, ela deve estar de acordo com a vontade revelada de Deus para a minha vida, né? A Bíblia me orienta acerca disso. Ela deve ser feita segundo a vontade de Deus. A primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 14, João diz isso e orienta a igreja de como devem orar. 1 João 5,14 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele em oração, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, a minha convicção é que quando eu peço alguma coisa a Deus, segundo a sua vontade, Ele atende favoravelmente, porque Ele já manifestou que é da vontade dEle que eu ore a Deus por isso. Então, tem determinadas coisas que você pode orar com confiança a Deus, né? Pela conversão dos seus queridos. Será que Deus não quer isso? Ore com confiança, porque Deus quer salvar aqueles que estão próximos a gente. Então, tem coisas que são claras da vontade de Deus em nossa vida. Jesus, lá no momento mais difícil da sua vida, lá no Getsêmani, sofrendo agonia antes da crucificação, orava ao Pai dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu tenha que bebê-lo, mas, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele orou assim 3 vezes. Por que Jesus fez isso? Porque, veja, humanamente falando, o que estava acontecendo ali? O Filho de Deus santo e sem pecado ou culpa receberia o castigo e a ira de Deus o Pai por causa do pecado do ser humano. Ele assumiu o meu lugar. E ele não tem relação com o pecado. E ele receberia todo o peso do pecado do mundo sobre ele. Ele não está com medo de sofrimento físico. O problema é que ele, sendo Deus santo, iria ser descarregado sobre ele a culpa e a impureza e o pecado do mundo. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu tenha que bebê-lo. Mas ele sabe que para isso ele veio. Isso não tinha como ser. Ele está expressando a agonia do seu coração em relação a ele ser santo e ter que encarar o peso do pecado do mundo sobre ele. Porque aquele que não cometeu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que ele está pedindo assim: é possível isso? E ele sabe: eu sei que não é possível, faça a tua vontade, não a minha vontade. E se não fosse isso, ninguém estaria aqui, ninguém seria salvo. Então o profeta Isaías diz que Jesus viu o penoso resultado do seu trabalho na cruz. Ele viu a vida de pessoas salvas, a mim e a você. Então, devemos orar segundo a vontade de Deus. Jesus nos ensinou isso, no momento mais difícil da vida dele. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Porque a vontade de Deus, diz outro texto da Bíblia, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável.
E ela coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu preciso descansar o meu coração mesmo quando as coisas estão difíceis. Eu sei que Deus está no controle, que nada Ele vai permitir na minha vida que seja para o meu mal. É para o meu bem, é para o meu crescimento espiritual. E ela deve ser feita com inteligência, com reverência, com humildade, com fervor, com fé e com perseverança. Há vários textos na Bíblia que nos apontam isso. E você tem isso no conteúdo do seu caderno, mas deixa eu correr aqui. Porque, ainda sobre a oração, ela deve ser proferida. Tem algumas coisas aqui que aí vai de choque a algumas práticas que a gente vê hoje. Por exemplo, deve ser proferida em língua conhecida dos circunstantes. A Bíblia trata sobre isso com relação à igreja de Corinto que Paulo instrui. Porque aconteceu o fenômeno em Pentecostes de aquelas 14 ou 15 nacionalidades de judeus dispersos que vieram adorar em Jerusalém, quando o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles 120 que esperaram a promessa de Deus, os discípulos de Jesus, eles falaram nesses idiomas dessas 14 línguas que Lucas registra ali em Atos. E essas pessoas estavam atônitas e admiradas porque aqueles galileus, pessoas iletradas e semi-analfabetas, falavam das grandezas de Deus no seu próprio idioma. E ficaram admirados, dizendo: o que é isso? Pessoas incultas e iletradas, falando na minha língua sobre as grandezas de Deus. Se você ler o texto, você vai observar que esse é o fenômeno que acontece no Pentecostes, na festa de Pentecostes. Mas só que a igreja de Corinto trouxe esse fenômeno para dentro do culto da igreja. E cada um falava em uma língua. E Paulo escreve corrigindo isso. Diz: que maluquice é isso? As línguas foram dadas ali para desfazer o que aconteceu em Babel, quando um homem arrogante se juntou para poder construir uma torre que exaltasse o nome deles, para desobedecer a ordem de Deus de espalhar os homens pela terra. E Deus confundiu os homens com os idiomas, fazendo com que eles falassem idiomas distintos a partir de então. No Pentecostes, Deus falou uma única língua, e pessoas de vários idiomas entenderam das grandezas de Deus naquela língua. E agora a igreja de Corinto vem trazer o dom de línguas para dentro do culto, e Paulo escreve corrigindo. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 14 e 17, Paulo diz para aqueles irmãos: que maluquice é isso que vocês estão fazendo? Como é que vocês podem fazer isso, confundindo a cabeça das pessoas para que elas não entendam o que está sendo feito? Veja o que diz o verso 14 a 17 de 1 Coríntios 14. Paulo diz assim, usa essas palavras: porque se eu orar em língua, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera, porque se é uma língua estranha que eu não conheço, eu não vou saber o que eu estou dizendo. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como não instruído poderá dizer o amém, depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você disse. E Paulo chama a atenção disso. Se você ler todo o capítulo 12, 13 e 14, você vai compreender o que Paulo está dizendo. Eu falo em língua muito mais do que vocês. Paulo está dizendo que ele falava idiomas. Ele falava o grego. Ele falava o hebraico. Ele falava línguas de outros povos, porque ele foi uma pessoa culta e instruída. Mas eu prefiro falar 5 palavras no idioma que vocês entendam do que falar 10.000 palavras em outras línguas que vocês não vão entender absolutamente nada. Que proveito há nisso? Então a oração deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes, para que todos digam amém, para que todos adorem com a consciência. Deve ser feita em favor de todas as classes ou tipos de pessoas. Paulo, escrevendo a 1 Timóteo capítulo 2, versos de 1 a 4, diz que a igreja deveria orar por todos aqueles que estão imbuídos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. As pessoas confundem esse texto, também usando esse texto de forma mal.
aplicando ele de forma errada. Paulo diz assim no capítulo 2, verso 1: antes de tudo peço que se faça súplicas, orações e intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Que todas as pessoas são essas? São todos os homens, particularmente. É possível isso. O texto ajuda a gente a entender. Orem, quem são todas essas pessoas? Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos ou todo tipo de pessoa seja salva. Veja, você tem que, quando você analisa um texto, quando a gente vai pregar sobre um texto, a gente vai para um texto e começa a fazer perguntas ao texto. O que está acontecendo aqui? O que estava acontecendo aqui é que a igreja estava se rebelando contra as autoridades romanas que estavam perseguindo a igreja. E Paulo diz: vocês devem orar por todos. Orem pelos reis. Orem pelos que se acham investidos de autoridade. Não se rebelem contra ele. Não os despreze. Se vocês querem viver vida tranquila e mansa, com piedade e respeito, orem por todo tipo de pessoa. Não ore só pelos perseguidos, pelos pobres, orem também pelas autoridades. Assim vocês vão conseguir viver a vida tranquila e mansa. Então, todo tipo de pessoa. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Né? Pregue o evangelho às pessoas, a todas as pessoas, todo tipo de pessoa. O Evangelho de Cristo não faz acepção de pessoas. Jesus veio para prostitutas e pecadores. Os fariseus religiosos condenavam ele por isso. E ele dizia: eu não vim para sãos, eu vim para doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Não tenham preconceitos. Pregue o Evangelho a todo tipo de pessoa. Não escolha a quem. O Evangelho é para todos, ricos e pobres, morais e imorais, religiosos e pecadores. É o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Pregue a todo tipo de pessoa. A oração deve ser feita por todo tipo de pessoa. Deve ser feita por causas ilícitas, deve ser feita em favor de todos aqueles que amam a Deus, deve ser feita em favor daqueles que buscam o Senhor. Então, lá vai eu aqui. O outro elemento do culto, além da oração, é as Escrituras. Deve ser lida, deve ser exposta, deve ser compreendida, deve ser lida com temor, deve ser interpretada e explicada com clareza, deve ser obedecida com inteligência, fé e reverência. Não adianta nada o pastor chegar aqui, pregar a palavra, expor a palavra, e você sair daqui como hoje, né? Vamos dizer assim: não, eu vou sujeitar o meu marido, quero nada. Não é? Eu vou viver a minha vida. Marido, você tem que amar a sua esposa e se dar por ela. Você é provedor, é cuidador. Trate ela com dignidade. Eu não, pastor, vai ver quem é ela lá em casa. É mole, né? Então, assim, não adianta nada você ouvir a instrução da palavra de Deus e você endurecer o seu coração. Qual é a finalidade? Confie em Deus. O que Deus disse, entenda que é melhor para você. Se você obedecer, você vai experimentar os frutos disso na sua vida. Você vai ser feliz. Agora, se você achar que o que você entende é melhor do que o que Deus diz, aí você assuma as consequências do que você acha que é melhor. Então a intenção é essa: a Bíblia deve ser lida com temor, deve ser interpretada e explicada com clareza, mas deve ser obedecida com inteligência, com fé e com reverência, sabendo que ali é a vontade de Deus. Oração, Escritura e cânticos. A Bíblia diz que a gente deve chegar diante de Deus, é o elemento de culto, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Louvar o Senhor de coração, bendizer o seu nome, cantar a palavra. Os salmos, 150 salmos, todos aqueles salmos são hinos de louvor a Deus, era o hinário da nação de Israel. Os sacramentos, você tem aqui na igreja 3 coisas que, se você não observa, observe agora. Você tem aqui o púlpito, que representa a exposição da palavra de Deus.
Você tem aqui a mesa da comunhão, que representa o elemento do sacrifício de Cristo, a ceia do Senhor. Você tem ali uma pia batismal, né, que representa o outro elemento do culto, que é o batismo, que é o selo da aliança de Deus. Tanto o batismo, quanto a ceia, quanto a palavra estão debaixo e submetidos à cruz de Cristo Jesus. É a razão porque tem aqui. A gente não tem essa cruz aqui porque a gente adora ou é místico com relação à cruz. Porque a gente quer passar essa informação para as pessoas. O culto é centrado em Cristo pelo que Ele fez. Ele é o nosso mediador, né? E os elementos do culto aqui, a ceia do Senhor, os sacramentos, o batismo, a pregação da palavra, a oração, são os elementos do culto. E o louvor a Deus e a gratidão a Deus, que adora e celebra o seu nome. São esses os elementos de culto. Você deve chegar diante de Deus para fazer alianças e juramentos ao Senhor. Isso é importante, né? Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, diz: quando você vem ser batizado, você professa algumas coisas, você se compromete com Deus, né, em adorá-lo, em vivê-lo. Você batiza os seus filhos e você se compromete com Deus em criá-los no temor do Senhor, né? Você promete que vai se sujeitar e se submeter à orientação da liderança da igreja, dos pastores da igreja, enquanto esses forem fiéis à palavra, né? E Eclesiastes 5, 4 e 5 diz que quando você fizer algum voto a Deus, não demore em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. É melhor que você não vote, do que você vote e não cumpra. Salmo 116, verso 14 diz que cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. No batismo, você está se declarando que Deus é seu Deus e você é seu servo, seu filho. E você vai viver em obediência a Deus, de acordo com a vontade de Deus. Davi diz: eu cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. E Neemias capítulo 10, verso 29 diz que se obrigam sob juramento a seguir a lei de Deus e a obedecer todos os mandamentos do Senhor. O seu povo faz isso diante de Deus. Finalmente, para a gente encerrar, jejuns fazem parte também da vida devocional do povo de Deus. Joel capítulo 2, versículo 12 e 19 diz que convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e pranto. O que é o jejum? O jejum é a emergência da vida devocional. Quando eu não estou conseguindo vencer determinado pecado na minha vida, ou determinadas dificuldades que eu estou vivendo, parar para jejuar diante de Deus é intensificar a minha vida de oração. Em Israel, quando as coisas estavam ruins para o povo se juntava e conclamava um santo jejum da nação de Israel, para buscar a Deus, para se quebrantar diante do Senhor, para intensificar a sua vida de oração, para pedir a Deus que Ele intervenha. Atos capítulo 13, versículo 12, para entender a vontade de Deus e escolher aqueles que Deus queria que fossem na missão. Diz lá que enquanto a igreja estava adorando o Senhor e jejuando, o Espírito disse: separai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu tenho, para eles, para a igreja, né? Gratidão a Deus faz parte do elemento do culto. Salmo 116, verso 17: a ti oferecerei sacrifícios de gratidão, de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor. Salmo 138: eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Então a gratidão a Deus é um elemento do culto também. Por fim, termino com vocês com o Salmo 95, versos 6 e 7. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, rebanho do seu pasto, ovelhas do seu pastoreio. Que Deus possa nos abençoar, que a gente possa aprender mais sobre o culto, que essa lição possa ter sido rica na sua vida, que você possa chegar-se diante de Deus com essas coisas na cabeça. Eu sou grato a Deus
eu estou diante do meu Deus, eu quero abrir o meu coração e derramar a minha alma diante do Senhor, quero confessar a Ele os meus pecados e culpas, quero buscar dEle o perdão e a purificação para a minha vida, quero bendizê-lo com a minha boca cantando os seus louvores, quero consagrar a Ele a minha vida, não é? Entregando a Ele meus dízimos, minhas ofertas, como demonstração de que eu confio no Senhor, quero ouvir a sua voz, quero obedecer a sua vontade para a minha vida. Que o Senhor nos abençoe, que Ele derrame sobre nós sua graça, seu favor. Amém?